Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje, quinta-feira, e eu espero que a semana de vocês esteja sendo muito abençoada, em nome de Jesus. Mais um ensinamento do Senhor. O título hoje da mensagem, o tema é Trio Exemplar. Nós vamos ler Ezequiel 14, 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha, tão somente livrariam as suas próprias vidas pela sua justiça. Este versículo que nós acabamos de ler fala o nome de 3 pessoas: Noé, Daniel e Jó. E nós vamos aprender hoje que são pessoas que podemos seguir como exemplo na nossa vida, ter como exemplo na nossa vida. Muitas vezes, nós focamos em alguém e falamos, puxa, eu quero ser igual a essa pessoa, ela é um exemplo para mim. Claro que o nosso grande, melhor e primeiro exemplo tem que ser Jesus Cristo, porque ele era perfeito, ele é perfeito. Então, nós temos que, primeiro de tudo, olhar para ele. Mas temos pessoas também para olhar. Ver o que elas têm de bom, ver o que elas têm de ruim. A parte de ruim, não copiarmos. E a parte que é boa, copiarmos, fazermos igual também, no sentido de, né? E a gente copia aquelas pessoas, a gente olha de exemplo quem a gente admira. E essas 3 pessoas que aparecem nesse versículo são pessoas admiráveis. São pessoas que têm qualidades que devemos olhar e seguir, e copiar também na nossa vida. E é isso que Deus vai nos ensinar hoje. Quais as qualidades dessas 3 pessoas, Noé, Daniel e Jó, que temos que olhar e fazer também como eles fizeram. Então vamos lá. Noé, primeiramente. A grande qualidade de Noé é que ele foi perseverante na pregação. Vamos lembrar da história de Noé. Deus manda Noé construir a arca, porque diz que viria um dilúvio, certo? Essa é a arca de Noé. Então, todo mundo conhece essa história. Mas o que aconteceu? O mundo estava se deteriorando no pecado. As pessoas se tornaram iníquas, ímpias, impuras, só queriam orgias, festas, bebedeiras e não se lembravam de Deus. O pecado tomou conta da humanidade. E Noé se preservou. Ele não caiu nesse pecado, né? Nessa iniquidade. E ele falava para as pessoas que elas estavam erradas, que elas tinham que mudar, que falava de Deus para as pessoas. E as pessoas riam dele, desprezavam ele, né? Queriam até causar mal a ele e a sua família, mas ele não desanimou. Ele continuou firme pregando sobre Deus e falando que as pessoas estavam erradas e tinham que sair dessa vida de pecado que viviam. Por isso Deus escolhe Noé para construir a arca, salvar a vida dele e da sua família e de um casal de cada espécie de animal. Porque Deus, por causa do pecado que estava instaurado ali na humanidade, ele iria destruir o mundo com a água. Então, Deus escolhe Noé, porque ele era fiel a Deus e ele perseverava na pregação, em falar de Deus para as pessoas. E assim foi até o último dia da vida dele. Inclusive, quando ele começa a construir a arca, as pessoas riam dele, porque fazia muito tempo que não chovia. E o céu não mostrava chuva. E ele falava que Deus ia mandar chuva, que ia inundar o mundo, e as pessoas tinham que se converter, tinham que mudar, enfim. E ninguém ligou para ele. Pelo contrário, zombavam, riam dele e da sua família pela construção de um barco. Até o dia em que começa a chuva, e aí eles ficam desesperados, querendo entrar na arca, porque viram o que Noé falava era verdade, mas já era tarde demais.
Essa é a história de Noé. E ele realmente perseverou na pregação. Em nenhum momento ele deixou de falar de Deus, de falar que as pessoas tinham que modificar, tinham que sair do pecado. E nós temos que ser iguaizinhos a Noé. Perseverar na pregação, perseverar no ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Temos que falar de Jesus, temos que falar de Deus. Não podemos perder a oportunidade e não importa se as pessoas não querem nos ouvir, se as pessoas vão zombar, rir de nós ou até ficar brava, não tem problema, porque nós temos que perseverar em falar de Deus, porque essa é a nossa missão. O segundo grande exemplo é Daniel. Daniel perseverou no quê? Na oração. Noé na pregação, Daniel na oração. Nós sabemos que Daniel, ele tinha uma rotina espiritual fantástica e rígida no sentido de que não perdia um dia sem fazer as suas orações. E 3 vezes ao dia ele se voltava para Jerusalém e ele orava, ele clamava. Até quando foi proibido, ele continuou. Ele perseverou na oração. Tanto é que quando Daniel começa a orar, aí os 21 dias de oração de Daniel, ele começa a orar, a oração dele tinha sido ouvida por Deus no primeiro dia. Mas os principados lá seguraram a bênção de chegar até ele. Mas ele não sabia disso. O que ele fez? Continuou orando até ter a resposta da sua oração. E aí, então, no 21º dia, o anjo vem e diz para ele que a oração dele já tinha sido ouvida no primeiro dia, mas o anjo foi impedido de chegar. Mas ali estava a bênção e ele estava recebendo a bênção. Então, foram 21 dias de forte oração, sem desanimar, sofrendo perseguição, sofrendo ali, e ele continuou, porque ele perseverou na oração. E o último exemplo é Jó. Então, nós vimos, Noé perseverou na pregação, Daniel perseverou na oração e Jó, no que Jó perseverou? Na provação. E nós sabemos, que Jó sofreu, foi provado. Perdeu tudo que tinha, bens, família, que as filhas morreram, perdeu a saúde porque ele ficou com muitas dores, chagas e muita coisa ruim, ou seja, ficou na miséria, sem saúde e sem família. E as pessoas falavam o quê para ele? Só desanimavam ele. A esposa mesmo dele chegou e disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele disse, eu creio no Deus que eu sirvo. E ficou firme, porque ele sabia que aquele momento difícil da vida dele, aquela provação ia passar. E Deus estava com ele. Ia sustentá-lo e segurá-lo até o fim, até receber a vitória. Então ele foi perseverante na provação. Ele lutou bravamente, ficou firme, até que realmente a vitória veio. E Deus deu em dobro tudo que ele tinha perdido. E diz a Bíblia que as filhas dele não eram as mais lindas que existiam. Então Deus abençoou e honrou a perseverança na provação de Jó. Que nós também, quando passemos por dias difíceis, nós possamos ficar firmes como Jó. Então, amados, que sejamos perseverantes na pregação como Noé, perseverantes na oração como Daniel. Ore, continue firme orando até o fim, até você receber a bênção. E perseverantes na provação como foi Jó. Não vamos desistir nos momentos difíceis, no deserto, porque sairemos do deserto e a vitória chegará em nossas mãos em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo tenha falado com vocês poderosamente nesta quinta-feira. Medita nessa palavra, pratica na sua vida. Encaminha também para o máximo de pessoas que você conhecer para que aprendam com essas 3 figuras, Noé, Daniel e Jó. Vamos fechar os olhos agora, que eu quero orar com vocês. Obrigada, Senhor, por nos ensinar que temos pessoas a nos espelhar. Te agradecemos de todo o coração. Obrigada também pelo teu cuidado para conosco. Obrigada porque estamos chegando a mais um final de semana e o Senhor está nos fortalecendo e segurando com as suas mãos.
Obrigada, Senhor, abençoa nossa casa, família, animais, nossos bens, cobrindo-nos com teu sangue e colocando os anjos acampados ao nosso redor. Muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, mais um final de semana e que vocês tenham um final de semana poderoso e abençoado e com muita paz e alegria. Domingo, 18 horas, uma mensagem de Deus para você neste mesmo canal. E a semana que vem, terça e quinta, eu aguardo vocês para mais ensinamentos vindos diretamente do Senhor. Fiquem com meu abraço. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Abençoado final de semana.